Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom estar aqui, ver os irmãos aqui do primeiro culto. Faz tanto tempo que às vezes a gente não se vê, né? Glórias a Deus. Gostaria, antes de a gente ler a palavra de Deus, fazer uma oração, amém? Mais uma oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, viemos na Tua presença, Senhor, te agradecer por esta, Senhor amado, oportunidade, Senhor, de estarmos levando uma palavra na Tua casa, Senhor amado. Pai, não podemos fazer nada sem Ti, sem a Tua presença, Senhor. Pai, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Senhor. E operando o Senhor, quem impedirá, Senhor? Senhor, fala, Senhor, em nossos corações nesta noite, através, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, Senhor, da Tua palavra que é a verdade, Senhor. Fala, Senhor, através da, Senhor, da semente incorruptível, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, que ela penetre, Senhor, até a divisão da alma, Senhor, e do Espírito, das juntas e medulas, Senhor, e ensina nesta noite, nesta tarde, Senhor, a intenção dos nossos corações. Faz o milagre acontecer, Senhor, na alma, no corpo, no espírito, Senhor. O milagre que só o Senhor pode fazer, que só a Sua presença pode fazer. O milagre quando, Senhor, acontece, quando a exposição da Tua palavra, Senhor amado, oh, Senhor amado, atinge, Senhor amado, nossos corações, Papai amado, que penetra até a divisão da nossa alma, das juntas e medulas, Senhor. Nesta noite, Senhor, abre o entendimento nesta tarde, Senhor, que a Tua palavra venha iluminar os nossos corações. Queremos entender, Senhor, queremos que ela caia, Senhor, em nossos corações, a Tua palavra, e frutifique para a glória do Teu santo nome, Senhor. Fala conosco, fala com cada um que adentrou, Senhor, pelas Tuas portas nesta tarde, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recebe toda a glória e todo louvor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler uma passagem. Está em Marcos capítulo 4. Aleluia. É a parábola da semente. Tem uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para você, irmão, para mim. Uma palavra que Deus confirma sempre quando um coração desejoso, sedento, vem até Ele. Aleluia. A palavra da semente. Amém? Gostaria de ler versículo 4, versículo 26. E diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lo logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim, que o Senhor andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todos os enfermos, e expulsando os demônios das vidas das pessoas. Jesus aqui numa parábola, que ele começa aqui no capítulo 4, contando a parábola do semeador. Depois, ao término dessa palavra, ele passa para a palavra da semente. E ele diz no versículo 26, dizendo assim: E dizia: O reino de Deus é assim, parecido, mostrando para as pessoas que o reino de Deus era semelhante a um homem que lançasse uma semente à terra. Alguém que lança uma semente à terra é porque ele deseja
colher algo no coração. É diferente de a gente chupar uma laranja, né? Quantas vezes chupar uma laranja, pegar uma semente, uma melancia e jogávamos. Não, aqui ele não está contando esse texto que alguém que lança uma semente à terra sem um propósito de colher os frutos desta plantação. Meu pai plantava amendoim e a gente tinha todo um preparo lá na terra, tombava a terra, gradeava a terra. E ele fazia tudo isso por fé, porque de repente não poderia brotar, mas o normal de toda plantação é que quando você planta, nasce. E ele vem a colher. Isso é o natural, né? Então, meu pai, ele preparava aquela terra toda e ele tinha uma vontade de quê? De colher sacos de amendoim. E naquela época, um alqueire de terra dava mais ou menos 200, 250 sacos de amendoim. E quando dava aquele casca branca, eu falava, nossa, esse ano a gente vai ganhar bastante, né? E muitas vezes ele nascia aquele amendoim, ele cortava o amendoim, e na hora de colher chovia, e ele perdia tudo. Ou perdia metade. Então o Senhor Jesus aqui, ele diz essa parábola, irmãos, para nos mostrar que o reino do céu é uma coisa simples. Como um homem lançasse uma semente à terra, esperando receber algo. Quantos daqui entraram aqui nesta noite querendo receber algo de Deus? Ou esperando algo de Deus, ou tem plantado na presença de Deus, plantado nas orações no domingo de manhã, plantado nas orações em casa, esperando colher algo que está plantando. Então Jesus começa aqui nessa parábola da semente, ele dizendo assim que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Amém? E depois no versículo 27 diz assim, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, e não sabendo como, sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo, no versículo, em Jeremias, capítulo 31, versículo 27. Aleluia. Jeremias 31 e 27. Aleluia. Amém? Diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em quem semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será como velei sobre eles para arrancar e para derribar, e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que semeia, irmãos. E o Senhor está semeando nos corações das pessoas a sua palavra. Quando Jesus andava ali, em Mateus capítulo 5, versículo 23, nas sinagogas, ensinando a respeito do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele estava semeando nos corações das pessoas. Aleluia. E diz mais, eu quero, glórias ao Senhor, dizer o seguinte, irmãos, que em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, se eu não me engano, diz assim, que nós fomos gerados de novo pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que permanece para sempre. Nós fomos gerados pela palavra do Senhor. A Bíblia diz em Romanos que a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Aqui nessa palavra da semente, eu aprendo o seguinte, irmãos, que se nós queremos receber algo de Deus, nós temos que plantar a semente no coração. Aqui diz que
O reino de Deus é semelhante ao homem que lançasse a semente da terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Tem muita gente que recebeu uma promessa de Deus. Eu recebi uma promessa de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, que todas as promessas de Deus, elas se cumprem em Cristo Jesus. Aleluia. Querido amado, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós plantamos a palavra de Deus, e lançamos, como ele diz aqui a palavra, quando um homem planta a semente, meu pai plantava a semente, e a semente não brotava no dia seguinte. A gente tinha todo um tempo para preparar aquela terra, esperava a chuva chegar, e depois meu pai ia lá, plantava a semente, e ele deixava eu trabalhar na terra, ele deixava eu tombar a terra, gradear a terra, mas plantar a semente ele não deixava, porque se eu plantasse muito raso, ou plantasse muito fundo, a semente não ia brotar. Meu pai falava, não, ainda você é novo, você não pode fazer esse tipo de serviço. Você pode pegar, ir lá e passar um trator com um tipo de que ele ia cavucando a terra, depois você passasse uma grade para aplanar a terra, aí deixa eu plantar, pai, que eu queria fazer tudo, né? Não, plantar não, porque se você plantar muito raso ou fundo, ela não vai nascer, vai falhar e vai ser problema para a gente. E meu pai plantava aquilo na esperança, o amendoim, na esperança que ele fosse brotar. Na verdade, se a gente for pensar, é um ato de fé, né? Você plantar um monte, né? E com um monte de circunstâncias para dar negativo, por exemplo, a chuva, a praga, não chover no tempo certo, tinha tudo, mas ele, na esperança de, não, eu vou plantar e vou colher. E meu pai plantava aquele ali e a gente ia dormir. A Bíblia diz aqui que o reino dos céus é assim, como o homem lançasse a semente na terra, esperando receber que essa semente brote, que essa semente cresça, e diz que esse homem dormia e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga. Irmão, muitas vezes na vida cristã é assim. É simples como você lançar uma semente na terra. O Senhor deu da sua palavra as suas promessas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus disse que se nós estivermos neles e a sua palavra estiver em nós, nós pediremos tudo quando quisermos e Ele fará. Se as suas palavras estiverem em nós. E aqui, muitas vezes, irmãos, nós plantamos no reino de Deus, você planta no reino de Deus, e às vezes a gente ficamos, será que vai brotar? Né? Passa um dia, o amendoim estava debaixo da terra, meu pai dormia, nós dormíamos, nós se levantávamos, amanhecia outro dia, e a semente estava ali debaixo da terra, mas não tinha nascido, irmão. Nós não vimos. E é assim com o reino dos céus. Você está pedindo algo para Deus, você tem chegado na presença de Deus, você tem plantado a semente incorruptível, que é a palavra de Deus no seu coração. E muitas vezes você acorda de manhã cedo com o problema, acorda de manhã cedo com as mesmas circunstâncias. Se você vai dormir, parece que está a mesma coisa. E você tem, Senhor, eu tenho clamado a Ti. Senhor, eu tenho crido na Tua palavra. Senhor, eu tenho confessado a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz assim. Senhor, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cadê a minha promessa? Cadê a minha bênção? Cadê a solução na minha vida? Tudo parece que está piorando. Cadê? Parece que não vai brotar. Eu tenho plantado na Tua presença. E você tem acordado e você tem dormido e parece que está a mesma coisa, mas não está a mesma coisa, irmão. A palavra vai brotar semente, porque a semente é incorruptível. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Gostaria que você, e muitas vezes, irmãos,
A gente acha assim, imagina se meu pai fosse lá, poxa, eu já passei uma semana, choveu e o amendoim não nasceu, vou lá passar o trator tudo para ver se o que aconteceu. Ia perder a plantação, não é verdade? É muitas vezes assim, você está orando, eu estou orando, muitas vezes vem no nosso coração, poxa, não vou receber, não vai brotar a semente não vai frutificar, e a gente vai querer ir lá enfiar a mão. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, gostaria que os irmãos abrissem. Eclesiastes 11, 6. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Diz assim, glórias ao Senhor. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas. Aleluia. Você está semeando no reino de Deus? Você está semeando na célula? Você está semeando na casa de paz? Você está semeando na fábrica? Você está semeando em oração? Você está semeando no seu coração a palavra de Deus? Como a irmã aqui, Deus estava dando testemunho aqui, que foi lá no médico, o médico, eu não peguei direito, mas você vai ter um problema, não sei o que, perigoso até morrer, um vírus, alguma coisa, mas ela recorreu o quê? A palavra de Deus. E quando ela foi lá na palavra de Deus, veio paz no seu coração. Ela se tranquilizou e disse, Pai, não aceito. Jesus na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Não aceito, Pai. O que ela estava fazendo é semeando a palavra no coração, colocando ela no coração. Aleluia. Recebendo aquilo que Deus prometeu. Aleluia. E muitas vezes, irmão, nós temos semeado tantas coisas no reino de Deus. Talvez você esteja passando por luta, dificuldades. Você tem semeado, você tem clamado, você tem jejuado, você tem colocado na presença de Deus. E amanhece, você dorme e amanhece. Parece que nada está acontecendo. Não se preocupe, irmão. A semente vai brotar e você vai colher os frutos. Aleluia. E Jesus, ele mostra claramente, é uma coisa tão simples, ele ensinava ao povo que muitas vezes nós queremos tantas coisas assim para fazer, para receber a bênção, e as pessoas acham o evangelho às vezes complicado. Não tem nada de complicado, é simples. Como um homem lança uma semente na terra e ele espera colher, é assim, é o reino do Senhor para a nossa vida. A semente de Deus é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é a verdade. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não vão passar. E muitas vezes tem gente que não planta nada, porque fica olhando para o tempo. Muitas vezes na minha vida eu não plantei nada, irmãos, porque a gente fica olhando para o tempo. Nesse mundo de agora, irmãos, que nós estamos vivendo no final dos tempos, nunca terá um tempo bom para você plantar nada. Haverá adversidades. A maldade no coração do homem tem se multiplicado. O amor tem se esfriado. A opressão tem aumentado. As pessoas hoje obedecem mais os opressores, fica do lado dos opressores e abandonam os humildes. As coisas estão inversas. A mentira está se passando pela verdade. O conceito verdadeiro está se tornando passado para esta geração que nos últimos dias precede a vinda de Cristo, porque Jesus disse: se eu e você esperarmos para fazer alguma coisa, para montar algum negócio, para evangelizar, para buscar algo de Deus, para ter paz, irmãos, você sabe, são dias ruins,
E se nós ficarmos olhando o vento, eu não vou fazer isso porque aquela pessoa não vai me aceitar, aquele ali não vai ouvir de Jesus, eu não vou fazer, o que eu vou fazer? Eu estou ficando velho, no Japão, está passando meu tempo, o que eu vou fazer? Ou já passou o meu tempo, eu estou velho, que eu não posso plantar mais nada, eu não posso fazer mais nada. Não, se a gente ficar olhando para o vento, irmãos, nós nunca plantaremos nada, você nunca vai plantar nada. E aqui em Eclesiastes capítulo 11 mesmo, diz assim, no versículo 1, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o já acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Há tempos de plantar na presença de Deus, irmão. Há tempos de plantar e tempos de colher. Se você tem plantado na presença de Deus, não vá lá com a sua mão. Já passou um dia, uma noite, uma semana, um mês, a semente está ali no coração, a semente está ali diante da presença de Deus, ela vai frutificar. Não vá com a sua mão enfiar ali e tirar a semente, aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem plantado, ou aquilo que você vai plantar ainda depois deste dia. Espera no Senhor. Aleluia. Deus é fiel. A palavra de Deus em Isaías capítulo 55, irmãos. Gostaria de ler junto com a igreja. Ela não volta vazia. 55, versículo 10. Versículo 9. 55, 9. Diz assim. Isaías 55, 9. Diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes o fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. É assim a palavra de Deus, irmão. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia quando nós guardamos ela no coração, quando nós decretamos ela, quando nós plantamos ela no nosso coração. Esses dias eu estava assim: Senhor, eu quero algo na minha vida novo, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida, Senhor, eu estou com 45, você vai procurar serviço por aí, as pessoas, tá bom, depois te liga. Não te liga por causa da idade. Eu quero algo novo, antes de sair. Senhor, antes de sair eu abri a Bíblia, e o Senhor me levou lá para Salmos, capítulo 1, aleluia, Salmos, capítulo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Nós temos que meditar nesta palavra de dia e de noite, irmãos, porque assim nós daremos os nossos frutos de estação em estação, e as folhas nunca cairão. Nós estaremos ali junto aos ribeiros de águas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, nós temos que estar assim, irmãos, sabe, plantando esta palavra, a palavra da vida em nosso coração. Aleluia. Você entrou aqui nessa noite, não sei qual é o seu problema, não sei se você tem, nessa tarde, você tem plantado na presença de Deus, e talvez falou: poxa, não
Cadê? Eu quero ver florescer essa semente. Não coloca a tua mão. Espera ali. Ela vai brotar. Aleluia, ela vai frutificar. Aleluia, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela prosperará naquilo para qual ela enviou. É semente corruptível, é boa semente, e a boa semente, quando cai no coração, na terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100, e ela vai produzir na sua vida aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem esperado, vai se realizar na sua vida, porque é a palavra de Deus que permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui para Marcos capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória é nossa, irmãos, quando guardamos a palavra de Deus, como plantamos a palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, o Senhor tinha falado para mim, eu queria trazer uma outra palavra. Guarda teu coração, porque deles procede a saída da vida. Aqui Jesus, no capítulo 4, a palavra do semeador, ela diz que um caiu à beira do caminho, todo mundo já conhece, outro caiu no meio de espinhos, outro caiu num lugar onde não tinha terra suficiente. E diz aqui no versículo 4, 14, diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Jesus estava dizendo que estava semeando aqui, ele estava semeando a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que saem em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada, na onde? No corações dele. É no coração que semeamos essa palavra, irmãos. Se semeia a palavra no coração. Deus nesta noite está semeando no teu coração, aleluia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem em mim nunca morrerá. Jesus, ele chama os cansados e os oprimidos que vêm até ele. Ele diz que ele é a luz dos homens. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes, irmãos, o inimigo semeia na terra também. Semeia nos corações. Quantas pessoas receberam no seu coração uma semente que não era a semente de Deus? Quantas pessoas neste mundo estão recebendo cada dia sementes que não são semente de Deus, que caem nos seus corações, levam para o engano, levam para a mentira? Quantas pessoas, até dentro da casa de Deus, receberam uma semente do maligno? Muitas vezes aquela moça é bonita, aquele rapaz é interessante, e hoje já não estão mais aqui na casa do Senhor, porque a Bíblia diz: o que o homem plantar, ele colherá, irmãos. Devemos ter cuidado para aquilo que cai no nosso coração, porque a terra por si mesmo, ela tem o poder de frutificar, de produzir. E por isso que a Bíblia diz: examine os homens a si mesmo. Nós devemos examinar a cada dia, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o que tem entrado na nossa terra. Será que temos deixado o inimigo? Porque quem tem que semear em nossa terra, em nossos corações, é Jesus, irmãos. O que tem que entrar nos nossos corações é a palavra de Deus. Mas muitas vezes há tantos canais neste mundo que nos atrai
a qual nós vamos deixando entrar uma outra semente, a qual não seja a palavra de Deus. E muitas vezes, a terra por si mesma, a Bíblia diz que ela tem o poder de produzir. Quando uma semente má cai num coração, e se nós deixamos ela ali, se nós não lavamos os nossos corações com a palavra de Deus, se nós não santificarmos os nossos corações com a palavra de Deus, essa semente pode brotar e produzir um fruto que é desagradável para a sua vida depois. Porque a Bíblia diz: o que semeia na carne, ele colherá a corrupção, a morte. Mas o que semeia no Espírito, a vida eterna. Aleluia. Nesta noite, amém? Nesta tarde, amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé e deixasse essa palavra para você, fechar seus olhos. Amém? Vamos estar orando. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Pai amado, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, que tem entrado em nossos corações, Pai. É a palavra, Senhor, é a semente incorruptível, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Pai, que essa semente, Senhor, venha brotar, Senhor, em nossos corações nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, Pai, eu quero pedir, Senhor, que aquele que tem plantado, Senhor, no teu reino, aquele que tem plantado em seus corações a semente incorruptível, Senhor, Pai, que ele aguarde o tempo certo do Senhor, papai. Ah, Senhor, porque, Senhor, a tua palavra é como a chuva, como a neve, Senhor. Ela não volta vazia, ela prosperará, ela frutificará em nossos corações, Pai, no coração da igreja, no coração do meu irmão, Senhor amado. Pai, concede-lhe graça, concede-lhe força, com o teu Espírito Santo, papai amado, vem agir em nossos corações, para que sejamos, Senhor, perseverantes, Senhor, para que sejamos confiantes, Senhor, no meio da tribulação, no meio da luta, Senhor, porque a vitória é certa, Senhor, porque receberemos a bênção do Senhor. Ah, Senhor, porque a palavra da vida frutificará, ela está frutificando em nossos corações, Senhor, e dará fruto, Senhor, a 30, a 60 e a 100 para a glória do teu santo nome. Guarda teu povo, guarda teus filhos, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção, Senhor, e que a tua palavra neste dia, Senhor, comece a produzir, Senhor, frutos, Senhor, nos corações, frutos de arrependimento, Senhor, frutos, Senhor, de alegria, de paz, Senhor amado, na tua presença, que teu Espírito Santo, Senhor, Senhor, a cada dia, Senhor amado, esteja, Senhor, regando as nossas terras, os nossos corações, papai amado, com a água da vida, Senhor, e que a boa semente, Senhor, produza, Senhor, em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Obrigado por tua fidelidade, por tua palavra, Senhor, que não volta vazia, mas permanece para sempre. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus.